luta para nós, para o nosso povo, para nossa cidade. Não é mesmo? Não é que ele quer fazer graça, ele não precisa de dinheiro, ele tem tudo que é dele, ele tem as fazendas, tudo dele, mas ele quer o Pontal crescendo cada vez mais. Olha, a polícia abriu um novo inquérito para investigar Elizabeth Arrabaça. Agora, a nova suspeita é de que uma amiga dela também teria sido envenenada. Elide Guide morreu 9 anos atrás em Pontal. São muitas histórias que vão surgindo. É importante que as pessoas entendam que depois que houve a morte da Larissa, depois que se descobriu também a morte da Natália, muitas suspeitas foram aparecendo. Pessoas ligando na delegacia para denunciar, para levar algum fato novo que possa ser investigado. Fatos que colocam aí a Elizabeth Arrabaça numa situação mais complicada. E aí o que aconteceu? A gente já tem aí pelo menos 5 inquéritos. Muito importante a gente lembrar. O primeiro então da Larissa, depois da Natália, tem também o inquérito da cachorrinha, que era a cachorrinha da Elizabeth, que cuidava junto com a filha. Tem a Neuza, que nós mostramos também uma entrevista recentemente em primeira mão, que ela teria tomado o medicamento das mãos da Elizabeth e quase morreu, foi por pouco, ela foi parar na UTI. E agora a gente tem esse 5º inquérito que acaba de ser aberto, que é de Elide Guide. Então muitas informações foram chegando. A gente começou essa história já há um tempo, pelo menos um mês aí investigando o que poderia ser verdade nessa história. E nós conseguimos chegar na entrevista de um patologista que foi quem fez a autópsia da Elide há 9 anos. E a partir disso, a gente conseguiu soltar um material porque ele trouxe pra gente algumas evidências importantes. Por exemplo, ele chegou a falar das causas da morte que eram muito semelhantes a envenenamento. Então a gente tinha uma entrevista forte, a gente trouxe para a delegacia também esse novo nome e a polícia, claro, também já tinha algumas denúncias. O delegado Araújo, ele está aqui comigo, é ele quem vai falar sobre esse assunto, inclusive foi ele quem estava dando algumas informações para a gente também desde o começo, né? Porque era tudo muito suspeito, não é, delegado? Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. O que de novo chegou para vocês? Qual que é a relação que a Elizabeth tinha com a dona Elide, que morreu há 9 anos? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. O que nos chegou foi a confirmação de que havia uma relação de amizade entre as duas. E o fato da Elide ter sido encontrada morta, sem ter nenhum problema de saúde, pelo que a gente levantou até agora, também levanta a suspeita de que a Elizabeth agiu da mesma forma como os anteriores. Explica melhor pra gente. O senhor comentou há pouco comigo que uma senhora veio mesmo até a delegacia, eu imagino que ela veio dar o seu depoimento. E o que ela chegou a contar sobre o que aconteceu depois na casa da Elide? Depois que a senhora morreu, ela era sozinha. Qual foi o cenário encontrado ali? Ela disse que ela esteve lá no dia seguinte à morte da Elide com a Elizabeth. A Elizabeth estava preocupada em encontrar alguma coisa na cozinha. Então até pediu para que ela se retirasse. Aí ela falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui. E fez questão de ficar ali olhando a Elizabeth, procurando alguma coisa que se encontrava na cozinha, mas ela não soube o que era. E depois nós soubemos que por informações, né, que a Elide guardava alguma coisa ali na cozinha, que era um caderninho de anotações e também dinheiro. Existe também a confirmação de que a Elide emprestou dinheiro para a Elizabeth. Então, os casos são muito semelhantes aos anteriores, né? Nos leva a crer que a Elizabeth usou do mesmo artifício, né, para se livrar de uma pessoa a quem ela devia. A delegacia também ouviu a irmã da Elide, que nem mora aqui na nossa região, mora em São Paulo. O que ela chegou a dizer? Sim, eu quero deixar claro que foi uma conversa ainda extraoficial, mas ela já também confirmou para a gente que a Elide chegou a emprestar 2 vezes dinheiro para a Elizabeth e que realmente havia
ali na cozinha guardado um caderno com anotações e também dinheiro, que a própria irmã conseguiu encontrar no dia seguinte, aquilo que a Elizabeth não tinha conseguido. Que a casa estaria remexida, toda revirada, isso procede também, porque muitas informações foram chegando durante essa nossa investigação, de que gaveta poderia estar revirada, ou seja, alguém queria pegar algum dinheiro que tinha ali. Sim, o fato dela morar sozinha, ela guardava, escondia as coisas, pelo que nós percebemos, né? E a Elizabeth tinha conhecimento disso, só que a Elizabeth não conseguiu encontrar. E o que vai acontecer a partir de agora? A gente trouxe a entrevista do patologista, levantando questões importantes. Essa exumação pode sair a qualquer momento? Quais são os passos seguintes? Ainda estamos analisando a questão de documentos de que o corpo da Elide foi para o HC e lá foi feito o serviço de verificação de óbito. Ali deve ter sido colhido algum material, como é de praxe acontecer. Nós já pedimos isso aqui no HC. E se for encontrado esse material, nós vamos mandar então para o IML, e o IML vai nos dizer se existe possibilidade de constatar ali mesmo alguma intoxicação, no caso o veneno, ou não, se existe ainda a possibilidade, além disso, de fazer exumação. Então, quem vai nos dizer é a polícia científica, se vai haver a possibilidade de exumação ou não. Certo. Delegado Araújo, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ouvir agora, então, a entrevista desse patologista que foi quem supervisionou a autópsia à época da Elide Guidi. As alterações que são causadas no caso, pelo envenenamento por carbamato, que foi a causa levantada agora no tempo recente, ela produz esse efeito no pulmão de extravasamento de líquido das artérias para dentro dos tecidos. Com uma análise toxicológica específica, num centro especializado, pode ser que detecte alguns sinais que possam apontar mais para uma causa externa do que para uma alteração interna da paciente. Eu acho que vale a pena tentar, ou através da exumação, ou através da análise dos blocos de parafina que contém os fragmentos do pulmão, verificar se encontra resquícios do carbamato. E, Bruna, nós também procuramos o médico cardiologista que atendeu a Elide por muitos anos. O que ele fala? Quando a gente chegou lá, ele tinha uma extensa ficha dela desde o ano de 1999, ou seja, a senhora de 99 até pouco antes de morrer, ali uns 3 meses antes, ela se consultava sempre. Então, era muito assídua e ele comenta sobre a saúde dela. Vamos ouvi-lo. Ela sempre foi muito saudável, ela era muito fiel aos retornos médicos, uma média de 2 a 3 consultas anuais, ano a ano, ela não ficou nem um ano sem vir para cá. Uma mulher muito ativa. E foi exatamente isso que ele falou pra gente, realmente, de que ela era muito saudável, que ela não tinha nenhum problema de saúde. Aliás, os problemas que ela tinha na verdade, não eram problemas graves, eram problemas muito simples e que ela nunca se queixou de nada. A gente também conversou com uma outra mulher que trabalhou na casa dela, essa mulher fazia a limpeza e ela disse a mesma coisa. A Elide nunca se queixou de nada, era uma senhora muito saudável. A gente vê até pelas imagens que ela aparentava estar muito bem. E agora, só para a gente finalizar, tem um documento do HC, esse documento que vai mostrar para a gente que as causas, são outras causas na verdade, né? Outros pontos que podem indicar um possível envenenamento. Familiares de Elide denunciaram o caso após o envolvimento de Elizabeth nas mortes da nora Larissa Rodrigues e da filha Natália Garnica. A polícia teve acesso a um laudo que mostra que a causa da morte de Elide é parecida com as mortes de Larissa e Natália. Olha isso, gente! Elizabeth também está sendo investigada por uma tentativa de homicídio de uma outra amiga e pela morte da cachorrinha Babi. Acompanhe a reportagem. O alvo do novo inquérito, a bancária aposentada Elizabeth Arrabassa, de 68 anos, ainda não sabe que é investigada por envolvimento em um terceiro homicídio. Eu conversei com a Elizabeth no início da semana passada, mas ainda nós não conseguimos atualizá-la. Inclusive, nessa próxima semana eu devo me encontrar com a cliente ou até no atendimento virtual. O delegado que acompanha os crimes de Elizabeth fez um resumo das acusações contra ela. Começou com o caso da nora, né?
né? Depois o caso da filha, o caso da amiga, o caso da cachorra e também o caso agora de uma outra conhecida, que é a senhora Elide. Então nós temos 5 inquéritos que estão apurando, todos relacionados com a senhora Elizabeth. A suspeita da polícia é de que Elizabeth também tenha matado a amiga, Elide Guidi, que aparece nesse vídeo durante uma campanha eleitoral. O crime teria ocorrido há quase uma década. Familiares de Elide procuraram a polícia depois que os casos atribuídos a Elizabeth foram divulgados pela imprensa. A família passou a desconfiar da morte repentina da mulher, que convivia com a aposentada. Elide tinha 80 anos e foi encontrada morta em casa, em Pontal. Nós sabemos que já é um fato que aconteceu há mais tempo, então vai depender muito daquilo que tem em conservação, aquilo que foi retirado lá no HC, se está numa situação ainda de constatação técnica ou não, entendeu? Então, claro que isso é importante, o que foi retirado lá. Nós dependemos, claro, a polícia depende de testemunhas e de outros fatos que serão analisados, mas os primeiros contatos que nós tivemos com as pessoas envolvidas nessa situação nos trazem, sim, a informação de que tem tudo a ver com os casos anteriores. O delegado estuda a possibilidade de exumar o corpo de Elide, procedimento já realizado em 2 das possíveis vítimas de Elizabeth, que, segundo a polícia, atuou da mesma forma em todos os homicídios, administrando veneno. A investigação ainda aguarda o resultado da perícia, realizada sobre os restos mortais da cachorrinha Babi. Elizabeth e a filha, a médica veterinária Natália Garnica, eram as tutoras da cadelinha, que nos últimos meses convivia apenas com a aposentada. A cachorrinha morreu em janeiro e, por conta de um favor em família, foi enterrada no quintal do pai da professora de Pilates, Larissa Rodrigues, nora de Elizabeth. Uma pessoa que com certeza é doente, ela sofre de uma doença, com certeza, né, que deve ser analisada por psiquiatras, né, e para que a gente, porque nós que somos leigos no assunto, né, a gente sabe que a gente está diante de uma situação inusitada, é uma coisa nova para a polícia, é diferente dos outros casos que a Delegacia de Homicídios tem aqui na DEIC. Larissa foi encontrada morta no apartamento em que morava com o marido, o médico Luiz Garnica, no final de março. Luiz, filho de Elizabeth, foi detido pelo crime junto da mãe e segue preso preventivamente. A professora foi envenenada com chumbinho, de acordo com a investigação, pelo marido e sogra. Ela é a segunda vítima da aposentada identificada até então. A primeira teria sido a própria filha de Elizabeth e irmã de Luiz, Natália, que morreu no início de fevereiro, teve o corpo exumado e os exames também acusaram o veneno. Tanto ela quanto Larissa estavam acompanhadas da aposentada quando faleceram. A polícia suspeita que Elizabeth tenha usado um animal de estimação como cobaia para estudar os efeitos do chumbinho antes de cometer os assassinatos. Desde a prisão, Elizabeth divide uma cela da enfermaria da penitenciária de Votorantim com outra detenta. Desde que foi transferida para a unidade, a mulher segue na divisão. O advogado afirmou que isso decorre da condição médica da aposentada. Está sendo medicada, o estado da saúde dela ainda é bem delicado, porém ela está sendo medicada na unidade, na penitenciária, então com um tratamento de saúde no momento adequado. As defesas de Elizabeth Arrabassi e Luiz Antônio Garnica tinham 10 dias para apresentar respostas à acusação. Nesse tempo, vários pontos foram levantados, questionando o processo de Larissa Rodrigues. O advogado de Arrabassa, suspeita de matar a nora e a filha envenenada, destaca, entre outros pontos, que Elizabeth não nega que esteve no prédio de Larissa e Luiz, mas várias questões não foram respondidas, como a entrada e saída da suspeita do local do crime. A gente tem uma grande sombra depois da saída da Elizabeth, se alguém lá entrou ou saiu, quem pode ter entrado ou saído, porque é fato, Larissa foi envenenada. Tá? Mas a gente não pode imputar esse envenenamento simplesmente porque a Elizabeth lá esteve.
Então a gente tem que ter muito cuidado com esses argumentos. E que o envenenamento da professora não foi progressivo, versão que contradiz o laudo técnico. Ventilou-se pela polícia que a Elizabeth deu sopa por várias vezes para Larissa. Isso não aconteceu, isso aconteceu uma vez. Para o Ministério Público, Luiz foi o mentor da morte de Larissa e Elizabeth a executora do crime. Mãe e filho teriam planejado o assassinato, que envolveu disputa por dinheiro. Para a defesa do suspeito, que nega a participação no crime, também há pontos questionáveis na investigação. Nós estamos trazendo uma prova muito firme no sentido de que no dia 16, a Larissa ela encontra a Elizabeth. Embora ela já não estaria passando muito bem, só que após esse encontro das duas, e o Luiz não estava presente, ela informa amigas, inclusive parentes, que ela teria passado muito mal. Onde nós acreditamos que nesse momento ela já pode ter sido envenenada. Júlia ainda explica que uma nova informação está sendo investigada, de que Elizabeth passou a noite com Larissa no dia da morte. Fato já mostrado pela IPTV por meio da entrevista da irmã de Arrabaça, o que poderia contrariar a versão de que Elizabeth saiu do apartamento perto da meia-noite, antes da morte da nora. No dia 22 eu tenho uma localização dela precisamente naquele endereço. É mais uma prova de que ela foi a única autora desse crime. Na verdade, as imagens, elas hoje deixam até de ter importância, porque a própria Elizabeth confessa que esteve no apartamento, chegou no apartamento por volta de 10 para as 9 horas, e saiu quase 1 hora da manhã. Ela mesma admite isso, confessa isso. As imagens elas só não tem por uma falha lá do sistema de gravação do edifício. Em breve deve acontecer as audiências de instrução, uma etapa fundamental do processo judicial, onde as partes podem apresentar testemunhas, documentos, a fim de que o juiz possa formar sua convicção sobre o caso. Para o promotor, há provas suficientes para mostrar a participação dos dois no crime. A prova é um conjunto do que foi apurado em relação aos dois. A motivação, a forma de envenenamento, a prova é esse conjunto. Nós não vamos e nunca buscamos uma carta ou uma mensagem do Luiz ou da Elizabeth confessando o crime. Isso não existe. Bom, nós tivemos no final da semana passada, no que diz respeito ao caso Larissa, né, a entrega das defesas técnicas, tanto pela defesa do Luiz como ao final da semana pela nossa defesa, no que diz respeito à Elizabeth. Agora, essas defesas já foram encaminhadas, aberto vistas ao Ministério Público, e na sequência o juiz vai recebê-las para fazer a análise prévia e dar seguimento no próprio processo, com designação de audiência. Basicamente, o que o senhor diz na defesa? Bom, a gente demonstra que existem várias incongruências na investigação, como diferenças de horário, a própria troca de mensagem que foi extraída dos aparelhos, demonstrando que quando a Elizabeth sai da residência, supostamente a Larissa ainda está com vida, porque tem mensagens da Larissa para ela, da Larissa para o Luiz, né? A gente demonstra aquela lacuna do livro de registro de entrada da Elizabeth, acreditando que pode outras pessoas terem ido lá sem conhecimento da polícia, né? E a gente demonstra também algumas irregularidades técnicas no que diz respeito a nulidades da extração dos dados, tá? E da nulidade de apreensão de equipamentos, que foram feitas apreensões de equipamentos sem determinação judicial. Então tem alguns pontos mais técnicos, outros pontos sobre os fatos mesmo que a gente questiona. Nessa questão técnica, a gente já tem casos, né, parecidos como esse, de que as provas foram anuladas justamente por conta desse motivo, né? Obter provas sem autorização judicial, seria isso? Exato, já é um posicionamento dos tribunais superiores, né? Infelizmente a gente tem, a gente enxerga algumas oportunidades onde equipamentos são apreendidos, diligências são realizadas sem autorização judicial para tanto. Além dessa atualização, aguarda-se alguns laudos periciais, doutor? Sim, também um outro ponto muito importante, a própria quebra de sigilo bancário, que foi solicitado nos autos, essa quebra ainda não está no processo, né? Então fala-se que a Elizabeth tinha dificuldade financeira, dificuldade patrimonial, que tinha inúmeras dívidas e o Ministério Público inclusive utiliza isso como argumento, mas isso não existe em momento nenhum no processo, isso são só falácias, né? Isso é muito importante
importante porque isso prejudica a defesa, porque tem uma grave acusação dessa e não tem nenhuma prova nesse sentido nos autos. E essas provas ainda podem ser anexadas já no decorrer desse processo? Podem ser anexadas sim, mas a gente vai ter um prejuízo da defesa, porque o nosso prazo para apresentar a defesa já se expirou na semana passada. Então eu vou ter novas provas e que isso pode sim atrapalhar toda a defesa, como também o próprio processo em si. Perfeito. Doutor, como é que está a dona Elizabeth na prisão? Nós tivemos contato com ela semana passada, ela continua no setor de enfermaria da penitenciária, até ela não desceu ao raio, desde que ela chegou na penitenciária de Votorantim, ela está lá, onde está sendo medicada, com a saúde fragilizada, mas ela está acautelada lá na penitenciária de Votorantim. O senhor ainda pretende entrar com algum recurso para tirá-la de lá? Olha, no momento ela está sendo medicada lá. Então, por enquanto, ela está numa situação estável. Se eventualmente ela tiver uma piora e lá ela não puder ser tratada, aí sim a gente vai entrar com alguma medida nesse sentido. Doutor, aguarda-se também o laudo da exumação da cadela Babi, né? Isso, exatamente. A gente acredita que nos próximos dias teremos alguma novidade nesse sentido. Eles pediram um prazo de 30 dias, dia 10 completam os 30 dias, então a gente deve ter nos próximos dias aí alguma novidade nesse sentido. E o que pode acarretar em todo o curso do processo? Olha, no processo da Larissa não, já encerrou. Se eventualmente vier um laudo positivo, o que foi passado pela presidência da investigação, pelo Dr. Fernando Bravo, é que seria instaurado um novo procedimento de investigação para apurar crime de maus tratos. Perfeito. E uma outra possibilidade seria a abertura de um novo inquérito policial para apurar outros fatos relativos a possível envenenamento de uma suposta amiga. Como é que o senhor analisa esse fato novo? Olha, essa situação veio à tona mais ou menos uma semana e pouco atrás, através de uma entrevista, né, do perito que fez o acompanhamento do corpo quando da morte. Já se passaram 8 anos, então, inclusive quando isso surgiu, o delegado que preside estava de férias. Acreditamos que com o retorno dele na sexta-feira que se passou, que provavelmente ele deva iniciar oitivas e tudo mais e apurar se realmente será possível analisar isso. Questionei esse ponto, inclusive, para minha cliente, mas novamente ela nega, ela acha total absurdo, não tem nenhum cabimento, então vamos aguardar aí o desfecho das investigações. E a negativa permanece para todos os outros fatos também. Sim, exatamente, ela nega qualquer participação no envenenamento da Larissa, da filha Natália, da cachorrinha Babi e agora dessa amiga aí que apareceu e também da Neuza, que é uma outra amiga que também já tem um inquérito instaurado. Doutor, para a gente concluir, como é que o senhor vê esse momento de tudo isso que está acontecendo e quais são os próximos passos da defesa? Bom, nós temos em si 2 envenenamentos que já é fato, né? Larissa e Natália. A minha cliente, ela nega qualquer participação nos fatos. Então, compete ao Estado, através do Ministério Público, comprovar que esse envenenamento foi feito pela nossa cliente, tá? Nós tivemos alguns indícios que a polícia apurou, mas prova em si uma coisa robusta, isso não existe nos autos. Então, é isso que a gente demonstra. Então, nesse momento, a gente está muito tranquilo porque a gente verifica que a prova é muito frágil nesse sentido. Os indícios são muito frágeis, né? Então, você não tem a união de todos os pontos para demonstrar claramente que ela teria praticado esse envenenamento. O senhor acredita que vai a júri popular? Existe essa possibilidade sim. A gente tem essa primeira fase do júri, onde a gente pode tentar descaracterizar esse crime, até demonstrar que ele não aconteceu por parte dela, e a segunda parte que seria do plenário, onde seria rediscutido então a matéria com a análise do júri popular. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e tenha um bom dia. Igualmente à disposição, bom dia. Obrigado, doutor Bruno Correia, que representa, portanto, a dona Elizabeth Arrabaça em todo esse processo e também nas investigações que acontecem aqui por parte da Polícia Civil. Investigação da morte de Natália Garnica. A polícia vai analisar o conteúdo extraído do celular da irmã do Luiz Garnica, né, da Natália, a Viviane Garnica. Agora, conta pra gente, né? São os irmãos, a Natália que morreu com o chumbinho, né? O Luiz que tá preso e a outra irmã, a Viviane, que está solta, está em liberdade, mas também terá o celular com os dados investigados. A Viviane, que inclusive era uma das interessadas, segundo o processo, em saber da movimentação financeira envolvendo aí a família também da Larissa. E até para tentar identificar qualquer tipo de conversa suspeita ou até apagada, como aconteceu no caso do Luiz, informações que podem ser importantes aí para as investigações. O celular dela foi apreendido, né, para analisar todo este conteúdo relacionado à morte da irmã dela. E aí ontem
ela esteve aqui na delegacia, na Central de Polícia Judiciária, né, para buscar esse aparelho, e a gente tem inclusive imagem do momento em que ela deixou aqui a delegacia no centro da cidade. Olha só, para a gente lembrar um pouco do dia da morte da Natália, a Viviane foi avisada pela mãe que a irmã teria passado mal e foi junto com o irmão, Luiz Garnica, até Pontal, e lá encontraram a irmã morta. A Natália morreu em fevereiro deste ano e após investigações, a polícia fez exumação do corpo dela. O laudo do ML apontou que Natália foi envenenada com chumbinho. O mesmo veneno encontrado no corpo da cunhada, a Larissa Rodrigues. A principal suspeita da morte de Natália é Elizabeth Arrabassa, a mãe dela. Ela já está presa, acusada da morte também da nora, a Larissa Rodrigues, e o filho dela, Luiz Garnica, também está preso, acusado da morte da esposa. E aí agora ele também é suspeito de ter provocado também a morte da irmã. Os dois sempre negaram o crime, tanto Elizabeth como Luiz. A gente conversou com o advogado Bruno Ribeiro, né? Ele acompanhou a Viviane na delegacia e disse que a extração do celular dela foi liberada há alguns dias, mas a polícia ainda não fez análise, disse que inclusive deixou um HD com a polícia para passar o conteúdo extraído para ele também ter conhecimento das informações que tem aí no celular da Viviane. Portanto, mais uma página deste caso, né? Mais uma etapa deste caso de investigação agora da morte da Natália Garnica. Valentim. Olha, a gente vai continuar acompanhando, você está vendo a imagem, o momento em que a Viviane deixava a delegacia, e o Gustavo falou vários pontos aí que são muito importantes, Gustavo, né? Justamente sobre toda essa investigação, porque não só da morte da Larissa foi um estopim, né, para toda essa investigação, mas da morte da Natália, e a Viviane é uma das pessoas que aparecem aí na investigação, né, apesar dela estar em liberdade, e segundo as informações, ela teria ido até o banco para saber da movimentação, a pedido do Luiz, ainda quando o Luiz não havia sido preso, do dinheiro que estava na conta da Larissa, ou seja, né, ela também está sendo acompanhada de perto, e esse celular, as informações que estão dentro dele, podem mudar até o curso dessas investigações, Gustavo. Assim como as investigações levaram aí a partir de mensagens, informações relatadas pela Elizabeth, pelo Luiz, pela própria Larissa, que foi vítima, e também pela Natália, a polícia conduzir este caso pela suspeita de que Elizabeth seja aí a principal responsável pela morte da filha Natália e também da nora Larissa, e o Luiz seja aí um dos responsáveis pela morte da esposa dele, a Larissa, e também suspeito pela morte da irmã dele, a Natália. A Viviane, ela esteve nos dois acontecimentos. Ela esteve logo após a morte da Natália lá na cidade de Pontal, ela foi acionada pela família, foi até lá, e ela também esteve logo após a morte da Larissa. Tudo isso levantou aí suspeita pela Polícia Civil, e aí a Polícia Civil, claro, trabalha, né, com a investigação de tudo o que é possível. Não só os depoimentos, claro, que já foram colhidos por parte da Viviane, do pai dela também, que é pai também do Luiz e da Natália, mas agora é importante ter informações mais precisas ali que possam aí levar e ter aí indícios, né, que possam realmente comprovar a participação dela ou não nesses dois crimes que aconteceram neste ano aqui na cidade de Ribeirão Preto. Porque ela era uma menina muito especial. Quem conheceu aquela menina sabe o tanto que aquela menina era. Que a menina era um anjo, filho. É um anjo que pôs na terra, porque ela estava cuidando. Ele era médico e ela estava cuidando das pessoas, fazendo pilates. Ela fazia das pessoas mais idosas, tinha amizade com todo mundo, sabe? Tinha um cuidado com todo mundo. Era uma menina, vou te dizer pra você, não sei nem como que vou dizer pra você, o tanto que aquela menina era importante. Não só pra mim, pra todo mundo, os amigos dela, sabe? Os alunos dela, nossa senhora. É muito duro. Muito obrigado pela entrevista, seu Sebastião, por ter recebido a Record aqui dentro da casa do senhor, e a gente também acompanha. Eu agradeço vocês. Muito obrigado. Eu agradeço tudo pelo que vocês estão fazendo para nós. Porque vocês foram muito importantes para nós. A gente que agradece o senhor. Vocês começaram tudo isso, graças a Deus, né? Então nós que agradecemos vocês também, viu? Pelo apoio que vocês estão dando pra gente.